Bom dia a todos os nossos irmãos do Facebook, que estão nos acompanhando agora também, os companheiros do Pautal, que nós estamos na sala virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, no programa Pautal, que também transmitindo ao vivo pelo Facebook, através do Stream, com vídeo e áudio, né? Então vamos lá, vamos continuar o estudo do livro Vereda Familiar, de Teresa de Brito, Espírito Médium José Raul Teixeira. Tá? Nós vamos pegar agora o capítulo 20, que fala sobre o consumismo doméstico. Tá? Consumismo doméstico. Que é uma questão também mais atual do que nunca, né? Vamos dizer assim, hoje mais do que nunca o consumismo é um dos temas constantes na nossa vida, né? Até pelo aumento do poder de compra e hoje, né, o comércio no mundo inteiro oferece muitas possibilidades o tempo todo, né? Então nós temos que aprender a lidar com isso também. Então vamos lá, a Teresa de Brito começa dizendo aqui: ocasiões existem em que se torna necessário fazer uma pausa para avaliar a nossa postura à frente da existência, nos limites do nosso caminho, quanto na esfera do lar. Nós temos que dar uma pausa, fazer uma pausa e analisar, né? Sempre chega uma hora que nós precisamos fazer uma pausa, né, para analisarmos como estamos fazendo, né? No mundo é costume tornarmos-nos mundanos em qualquer parada, para verificação do como ou do quanto vimos realizando, capaz de dificultar a nossa própria marcha, né? Então, no mundo é costume tornarmos-nos mundanos em qualquer parada, para verificação de como ou do quanto vimos realizando, capaz de dificultar a nossa própria marcha. Quer dizer, até a nossa capacidade de avaliar tudo isso, muitas vezes fica prejudicada, porque no mundo nós nos tornamos mundanos, né? Nós vivemos no mundo e nós estamos mergulhados aqui nas necessidades, mergulhados na matéria, né? Nos fluidos materiais, e muitas vezes nós deixamos o essencial, né? Passamos a cultivar apenas o supérfluo, né? Nós precisamos parar, mesmo com toda a dificuldade, darmos uma parada para verificarmos o como ou do quanto vimos realizando, capaz de dificultar a nossa própria marcha, né? Nós não podemos nos tornar excessivamente mundanos, no sentido, né, de vivermos no mundo, mas sem nos identificarmos absolutamente com o mundo. Nós precisamos gostar de viver, precisamos estar bem ajustados à vida material, mas evitar os exageros, né? Evitar perder o referencial de saúde que nós temos que viver, né? Embora possamos ter conhecimentos vários de técnicas psicológicas ou psicossociais utilizadas no conjunto da propaganda, articuladas por meio dos veículos de comunicação de massa, continuamos no mesmo diapasão de inconsciência relativamente à nossa adesão e aceitação de tais iscas. Então, olha só, né? Ela diz assim, olha, nós temos avançado muito no conhecimento, né, de técnicas psicológicas, psicossociais, né, o marketing e tal, propaganda, né, o tempo todo está ali buzinando a nossa orelha ou nosso ouvido, né, ou com uma atração para os nossos olhos, que são utilizados nos meios de comunicação, né? Mas nós, mesmo sabendo que somos manipulados muitas vezes, continuamos na mesma inconsciência relativamente à adesão, né, e à aceitação de tais iscas.
Então a gente sabe que é manipulado, a gente sabe que é controlado pelos meios de comunicação, mas continuamos caindo nas mesmas iscas, é isso que ela está falando. Nós sentamos gostosamente no nosso sofá, né? E deixamos, eu tinha um professor que fala assim, deixamos que o nosso desejante, né? Que aquilo que deseja em nós, né? Seja manipulado, né? Que o nosso desejo seja manipulado, né? Frequentemente por não sabermos selecionar de uma forma mais determinada, né? Aquilo que nós deixamos que entre na nossa mente, ou nos nossos ouvidos, né? Na nossa visão. Então a gente simplesmente se entrega passivamente e aceita essas iscas da propaganda, né? A arte da propaganda, que claramente cada dia mais se aperfeiçoa, mais encanta. Traz por isso mesmo a magia capaz de atuar sobre o psiquismo das massas, colhidas passivamente em suas poltronas de acomodação mental. Aí ela está falando, acabei de falar isso aqui, ela está repetindo aqui, né? Então, nas poltronas da nossa acomodação mental, né? A gente se acomoda e simplesmente deixa-se manipular, né? Até porque as propagandas encantam, né? E é um processo hipnótico mesmo, né, pessoal? A gente sabe, quem estuda hipnose sabe que a hipnose está em todo lugar, em toda parte, né? Em todo momento nós estamos lidando com a hipnose, né? De uma forma ou de outra. Jesus lidou com a hipnose. O tempo todo ele utilizava a hipnose. Ele era uma figura hipnótica, ele era uma figura magnética, né? Só que ele usava o magnetismo dele, positivo, para o bem, para promover as pessoas, para promover curas, para promover, hoje eu estou enrolando as palavras, para promover a melhoria das pessoas, a transformação das pessoas, né? Agora, frequentemente a gente vê as propagandas aí, né, os meios de comunicação veiculando as propagandas, parece que buscando nas pessoas o que elas têm de pior, fazendo apologia a várias coisas que estão trazendo um desequilíbrio profundo. Haja visto aí a bebida, né, o uso do álcool aí, que são as propagandas mais engraçadas que tem, né, depende do gosto de cada um, mas a que servem? Né? A que está servindo isso? Então, é hora de nós pararmos, né? Pararmos e começarmos a entender o que estão fazendo conosco, o que estão fazendo com as nossas crianças, né? Que já crescem com essas programações dentro de si, achando que a bebida é legal mesmo, que vai ter um monte de gente saudável, pulando na piscina e bebendo uma cervejinha, aquele ambiente descontraído. É isso aqui que fica no inconsciente das crianças, né? É aquela coisa lúdica em torno de algo que está sendo o maior problema, um dos maiores problemas da humanidade ainda hoje, né? Que é o alcoolismo. Maria, temos que saber onde queremos, né? Ter muito discernimento, não se deixar ser arrastado, né? É verdade, Maria. Temos que pensar, indubitavelmente, na oportunidade de progresso que Deus nos concede. Deveremos estar atentos às 1001 fontes de atração que o mundo oferece. Deveremos estar atentos às 1001 fontes de atração que o mundo oferece, com o fim de acordar nosso discernimento, né? Então, diante do progresso que nós temos, a possibilidade de progresso que nós temos, e diante deste quadro que nós vivemos hoje, em termos de comunicação, né, em termos de consumismo, nós temos que utilizar o discernimento, né? Nós temos que acordar e ficar atentos, né? Diante dessas atrações que nós temos, que o mundo oferece, precisamos despertar e analisar: isso aqui tem a ver com o meu progresso espiritual? Isso aqui vai ajudar o meu progresso espiritual? Essa atitude que na televisão estão falando, ou que na internet estão falando, é uma atitude que me promove? É um produto que me auxilia, que facilita a minha vida, que me ajuda efetivamente?
ou é algo que vem apenas para abarrotar, né? Abarrotar a minha casa de tranqueira lá, a cozinha de tranqueira, né? E é isso que o pessoal quer, encher a nossa casa de tranqueira e fica lá um monte de coisa que a gente usa uma vez e depois nunca mais, né? Então nós temos que parar e analisar isso tudo, né? É lógico que quem quer vender utiliza-se dos recursos mais variados e dos argumentos mais lógicos, né? Mas como você não vai ter tal coisa? Todo mundo está comprando, não é? Todo mundo já tem, todo mundo está comprando. É uma febre. Está vendendo demais. Não perca a oportunidade. Compre você também. Não é assim que o pessoal fala? Né, Maria? Compre você também. Você está perdendo tempo, menina. Afinal de contas, nós estamos com uma promoção. Se você não comprar hoje, amanhã vai estar mais caro. Nós temos um lote aqui, né, Wasser? Nós temos um lote aqui, está acabando, está acabando. Não é, produtor? Quantos nós temos? Não é? Nós só temos mais 5 unidades. Aproveite. Se você não comprar agora o próximo lote, eu já não garanto, né? Compre, compre, compre. Comprando e gastando, comprando e gastando. Não é assim que o pessoal fala, né? Então, já treinei vendedor, Maria. Já fiz seleção de vendedores, já. A gente conhece essa área. Mas, vamos lá, né? Então, nós temos que analisar. Música para quem tem escorpião no bolso, né, Dudu? Música. Mas, Sr. Bottini... Então, continuando, né? Então, é tudo muito engraçado, né? Você vê, só da gente brincar aqui, a gente dá risada, né? É realmente engraçado, o pessoal... o pessoal usa das coisas mais interessantes, né? Para venderem, né? Mas cabe a nós discernirmos, né? Em O Livro dos Espíritos, o grande mestre Allan Kardec apresenta notável pergunta aos sempre vivos, os espíritos, né, sobre o motivo de o Criador haver colocado, posto nas coisas materiais, o visco atrativo e a tentação por consegui-las. Os nobres emissários do além disseram-lhe que as tentações serviriam para provocar a criatura para o cumprimento da sua missão no mundo. Né? Quer dizer que as tentações, o desejo de ter e as coisas atraentes que surgem, né? Tentando o nosso desejo, né? Vamos dizer assim, os espíritos disseram, segundo o Livro dos Espíritos aqui, né? A pergunta de Allan Kardec, né? Por que o Criador, né, colocou nas coisas materiais o visco atrativo, as tentações por consegui-las, né? Por que o Deus fez isso, né? Aí os espíritos disseram que era para que as tentações servissem para provocar a criatura no cumprimento da sua missão no mundo, né? Quer dizer, algumas coisas, logicamente, que nós desejamos e buscamos, nos ajudam efetivamente. Até a gente vê no Evangelho, eu estava comentando esses dias atrás, né? A riqueza é fator de progresso, estimula a ciência, a arte, tal. Tem um tema lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fala, né, do resultado dos bens que se produz, do desenvolvimento da ciência, né? Então nós todos naturalmente buscamos isso. A humanidade tem buscado isso, tá? Isso gera empregos, né? Favorece o comércio, favorece o conforto das pessoas, melhora a vida das pessoas em termos gerais, né? Agora, tem muitas situações que nós vamos precisar discernir. Tá? Nós vamos precisar discernir até que ponto aquilo está contribuindo de fato, né, Joel? Exatamente. Como tudo tem um lado bom e outro nem tanto, né? Até que ponto
o que nós estamos querendo ou buscando realmente vai nos ajudar. Até que ponto vai nos ajudar de fato? Ou vai ser um peso na nossa vida? Vai ser um transtorno na nossa vida? Por isso que a Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela fala na importância de aprendermos a desejar retamente. A desejar retamente. A querer retamente. Né? Então ela nos fala a respeito disso, porque, de fato, nós precisamos analisar se estamos querendo de forma correta. Como assim? Olha, nós vamos estar querendo de forma mais correta quanto mais alinhado o nosso querer com o querer divino, com o querer crístico para nós. Então, quanto mais o nosso querer estiver alinhado, ajustado a um querer divino, né, nós vamos estar mais equilibrados. Mas como assim, Alexandre, como é que eu vou saber o querer divino? Estudo as leis divinas, o Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec, né, obra de Allan Kardec, André Luiz, o Evangelho. Jesus não falava, eu e o Pai somos um? Ele não estava dizendo que eles eram a mesma pessoa, a mesma personalidade, a mesma individualidade, não. Estava dizendo que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Ele estava ajustado ao pensamento divino. De modo que o que ele fazia estava perfeitamente ajustado ao que Deus desejava dele. Imagina, um espírito que há 5 bilhões de anos já era puro, né? Quando for formada a Terra, 5 bilhões de anos aproximadamente, Jesus já era um espírito puro. Então, quando ele reencarnou aqui no nosso planeta, ele já estava perfeitamente alinhado com a consciência cósmica, que nós estamos tentando, né? Joana de Ângeles fala, olha, a maior descoberta da atualidade é o Deus interno, não é o Deus de fora, é o Deus de dentro, de cada criatura. Por isso que ela fala que nós precisamos aprender a meditar, a buscar o silêncio dentro de nós, para começarmos a encontrar o Deus interior, a centrarmos mais. Nós ficamos muito para fora, muito preocupados com os valores externos, com a aquisição de coisas, e perdemos-nos a nós mesmos. Né? Então, isso é uma coisa interessante, né? O Joel está dizendo aqui, o tempo é algo interessante, né? 5 bilhões de anos para quem é eterno não é nada. Exatamente, né? E ao mesmo tempo, né? Vamos viver 5 bilhões de anos. Vamos esperar 5 bilhões de anos para ver se... e ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que não é nada, né, Joel? Vamos ficar aqui esperando, né? 5 bilhões de anos para ver quanto é que passa, né? O tempo é engraçado, né? O tempo passa rápido, mas enquanto não passa, demora, não é? Essa é a sensação que eu tenho sempre. Quando a gente olha para trás, nossa, como passou rápido, né? Mas enquanto não passa, demora, né? Enquanto a gente está vivendo dia após dia, hora após hora, né? Mas depois que passou, a gente tem a impressão que, nossa, como passou rápido, né? Mas vai viver, né, dia após dia, que a gente vê como é que demora, né, para passar. Então vamos ver aqui. Continuando, né, nesse parágrafo ainda que ela fala do Livro dos Espíritos, né, a partir daí, à medida que se desenvolve o seu raciocínio, vai compreendendo a improcedência dos excessos, né? Os espíritos disseram ainda, né? À medida que a gente vai desenvolvendo maior raciocínio, maior discernimento, a gente vai percebendo que os excessos são ruins, né? Os excessos não são bons para a gente. Tudo que é excesso, ele vai causar prejuízos para nós. Nós precisamos justamente aprender a equilibrar tudo na nossa vida, né? Buscarmos o caminho do meio. Esse é uma importante questão na nossa vida, né? Se o homem não tivesse o desejo de conseguir isso ou aquilo, certamente não se interessaria por trabalhar, uma vez que na Terra o labor cotidiano tem o sabor de castigo e o cheiro de padecimento, né?
Então isso aqui é muito importante, pessoal. Aí é quando a Teresa de Brito ela contrabalanceia a coisa aqui, também falando do aspecto positivo, né? Porque se nós não tivéssemos o desejo de conseguir, né? Se nós não tivéssemos... Estão me ouvindo? Som ok? Som ok? Ok, né? Se nós não tivéssemos o desejo de conseguir, provavelmente, muito provavelmente, não íamos querer trabalhar, tá? Por quê? Porque a gente é danadinho, né? O ser humano é danadinho. Se ele tem uma vida muito mole, principalmente no começo da evolução, né? Quando a gente está iniciando a nossa caminhada evolutiva, ainda sem muita consciência, a gente ainda vê trabalho como sinônimo de castigo, né? Ah, eu vou ter que trabalhar hoje, oh meu Deus do céu, né? Como se fosse um castigo, né? Trabalhar. Então, se nós tivéssemos todas as necessidades satisfeitas, provavelmente nós não nos desenvolveríamos. Né? Nós não nos, pelo menos não na rapidez como nós estamos fazendo, não com o ritmo que nós estamos fazendo, no ritmo, né, de evolução que nós temos, né? Porque essas pressões todas que a gente tem, elas vão forçando que a gente queira cada vez mais, que a gente se desenvolva, que a gente estude, faça curso, aprenda, mexa na internet, né? Aprenda a lidar com as várias situações que surgem, né, Maria? Então, a pessoa que fica parada no tempo, se acomoda, já vai ficando para trás, né? Diz a Joana de Ângeles que isso em 95 ela falava. 95 não, 90 e, acho que 98 ela falava, algo próximo disso. 97, 98, no livro Autodescobrimento. Ela fala assim, olha, que atualmente, ela falava assim na época, né? Atualmente o conhecimento dobra a cada 20 meses. E ela falava assim, olha, vai chegar um tempo no limiar do terceiro milênio. No limiar do terceiro milênio, né? O conhecimento dobraria a cada 6 meses. Né? Então isso tudo vai forçando que nós já estamos nessa época, né? Talvez já estamos até mais do que isso. Talvez já está mais rápido ainda do que isso, né? Muito bem. Então vamos lá. Vemos dessa forma que o anseio de possuir, de comprar, de obter é perfeitamente natural. O anseio de possuir, de comprar, de obter é perfeitamente natural, pois atende aos projetos progressistas que os céus engendram para os seres humanos. Estão vendo, pessoal? Nós queremos... Até a Joana fala assim, o problema não é ter ambição. O problema é bem canalizar as ambições. O problema não é não querer. O problema é bem canalizar o nosso querer. Hoje eu prefiro muito mais querer. Eu prefiro muito mais lidar com o querer das pessoas e canalizar o querer das pessoas do que lidar com o não querer. Eu acho muito pior, muito mais difícil lidar com o não querer. A pessoa quando não quer, ela fica deprimida. Ah, vamos fazer tal coisa, ah, não quero, ah, vamos comprar não sei o que lá, ah, não quero, ah, não quero, não quero, não quero. A vida, ela precisa que nós queiramos. Eu acho que nós temos querido muito pouco. Eu acho que nós precisávamos querer mais. Só que querer da forma correta, né? A gente, às vezes, a gente tem querido pouco e o que a gente quer frequentemente está equivocado. Nós precisávamos querer mais e querer da forma correta, eu acredito, né? Eu acho que está faltando querer, nós precisávamos querer mais, né? Desenvolver mais, buscar mais, manifestar mais aquilo que quer, aquilo que deseja da vida, né? Então eu acredito que a gente deveria trabalhar um pouco mais isso, né? Mas é perfeitamente natural nós queremos então, né?
Entretanto, bastante distinto de adquirir, de comprar, será sem dúvida o adquirir indefinidamente e o comprar sem razão, né? Então é bem distinto você adquirir e comprar e você adquirir e comprar sem razão, sem razão, né? Qual é o significado disso que eu estou comprando? Para que eu estou comprando isso? De repente, você pode até dar um significado assim, não, eu estou comprando porque eu quero ajudar o vendedor lá, porque eu achei ele tão simpático. Tá? Ó, tá valendo, tá valendo. Tá dando, pelo menos está dando um significado positivo para aquilo que está fazendo, né? Pelo menos está servindo para alguma coisa. Não, a pessoa me tratou tão bem que eu vou comprar, eu vou ajudá-la. Percebi que ela está precisando, vou ajudá-la. Ótimo. Você vê como, dependendo dos significados que nós damos para a coisa, nós podemos fazer do adquirir até uma caridade, né? Podemos fazer até um motivo de ajuda para os outros. A gente vê muito isso, as pessoas que têm bastante recurso, elas muitas vezes elas nem precisavam gastar, comprar determinada coisa. Mas você percebe que estão fazendo para ajudar outras pessoas. Para ajudar porque sentiu compaixão ali do vendedor, porque quis dar um apoio, né? Para aquela loja, que é de um amigo, e acaba. Então veja bem, o porquê estamos fazendo. De repente aquilo pode até não ter tanta utilidade, você já tem uma coisa daquela em casa e tal, mas o porquê que nós vamos fazer isso ou aquilo? Né? Nós podemos dar significados muito positivos para o adquirir. E podemos não dar significado nenhum. Ah, eu apenas quero comprar porque eu quero. Né? Só para gastar mesmo. Só pra, né? Aí é diferente. Né? Aí a gente está agindo de uma forma irresponsável, de uma forma imatura. Né? Mas eu ainda acho mais interessante essa postura, mesmo que não muito consciente, não muito responsável, eu ainda acho mais interessante essa postura do que a pessoa que só retém. Só retém, só retém, só retém, só retém. Só guarda, não ajuda ninguém, né? Não ajuda nem a si mesmo, não ajuda a sua família e também não faz os recursos fluírem. Não faz a riqueza circular, né? Gerando progresso, deixando as pessoas felizes. Eu ainda prefiro a pessoa que sai gastando dinheiro do que aquela que fica só retendo tudo, de uma forma egoística, né? Porque essa não gera benefício para ninguém praticamente, né? Então, pelo menos a que gasta, ela está fazendo circular os recursos, né? Só que não é o ideal. O ideal é nós termos mais consciência, discernimento, né? Para que a gente possa realmente desenvolver, né, os recursos que nós trazemos, canalizando eles de uma forma boa. Né? O Joel colocou, são os talentos, né, e o que fazemos deles, exatamente, Joel. Tá? Isso mesmo. Jesus falou uma coisa interessante, né? Granjeai amigos com os bens da iniquidade. Granjeai amigos com os bens da iniquidade. Né? É uma parábola até polêmica de Jesus, né? Difícil até da gente entender. É uma parábola talvez das mais difíceis de nós entendermos, porque mexe justamente com aquela coisa da gente fazer tudo certinho, da gente ser todo certinho, todo quadradinho. E Jesus chega e fala assim, olha, granjeai amigos com os bens da iniquidade. Né? Emmanuel explica essa parábola de Jesus, né? Dizendo que o dinheiro que chega às nossas mãos, não é os recursos que chegam às nossas mãos. Onde que estava o dinheiro que chegou à minha mão hoje? Talvez tenha passado pela mão de um criminoso, de um espoliador, de uma pessoa... Né? De onde que vem o dinheiro que chega às nossas mãos, os recursos que chegam até nós?
Muitas vezes são os bens da iniquidade, frequentemente. Tá? Mas que nós podemos, se soubermos utilizar bem, nós podemos granjear amigos. Né? Nós podemos bem utilizar os recursos que chegam às nossas mãos para fazer o bem. Né? Para fazer o bem. Então, é algo que todos nós podemos, né, utilizar. Esses recursos. Tem até, eu estava assistindo esses dias atrás, aquele O Senhor Sim, né? O Senhor Sim com Jim Carrey, né? Vocês devem ter assistido O Senhor Sim, né? Que ele ouviu uma palestra lá que tinha que falar sim para tudo, né? E que ele trabalhava num banco lá e saiu dando sim para tudo quanto é empréstimo que as pessoas queriam fazer e tal, né? Aí chegou uma hora que ele achou que ele ia ser pego, né? Que tinha acabado a festa, tinha acabado a folia lá e pelo contrário, né? Tinha dado certo lá o microcrédito que ele fez lá para um monte de pessoas, 500 que foram pedir lá empréstimo e deu certo, né? Então ele criou um novo modo de fazer empréstimo lá, né? Achei muito engraçado, né? Porque na verdade ele estava granjeando amigos, né? O significado dele era esse, né? Ele estava adotando uma atitude positiva, né? Tentando granjear amigos, né? Tentando de alguma forma transformar daqueles recursos que não eram deles, né? Isso nós temos que tomar cuidado quando nós trabalhamos em algum lugar, que os recursos não são nossos, né? Mas como na parábola que Jesus contou, não sei se vocês lembram essa parábola que ele conta que Jesus fala, né, para nós granjearmos amigos, né, com os bens da iniquidade. Era um senhor que tinha um comércio, né, e aquela pessoa que trabalhava no comércio, ela ia ser dispensada, né, ela ia sair do comércio. O senhor estava dispensando ela. O que ela fez? Ela começou a chamar todos aqueles que deviam para o comerciante e começou a falar assim, ó, quanto você deve? Ah, eu devo 100. Ah, então paga 30 que tá bom, né? A dívida está perdoada. E começou a prestar favores, né? Para todas as pessoas que estavam devendo para aquele senhor, né? Então Jesus conta essa história, que para nós, a princípio, parece uma coisa totalmente errada, né? Porque afinal de contas ele está tratando de um recurso que não é dele e tal. Mas Jesus usa isso como um exemplo para dizer para nós granjearmos amigos com os bens da iniquidade. Por quê? Provavelmente, nessa historinha, o chefe da pessoa devia estar cobrando demais, devia estar ganhando abusivamente. E aquele que trabalhava com o chefe sabia disso, né? Sabia desse abuso, do excessivo lucro que ele estava ganhando, vocês entenderam? Então, granjear amigos com os bens da iniquidade. Eram bens que estavam sendo conquistados pela iniquidade. Então, a pessoa que trabalhava ali estava aliviando para todos os devedores, no sentido de equilibrar um pouquinho a balança aí, né? E, ao mesmo tempo, estava granjeando amigos, né? Então, são discernimentos aí que... né, Joel? São discernimentos, é uma parábola difícil, né, da gente entender e adaptar a nossa vida, mas é importante a gente conhecer o Evangelho, né, estudar e tentar fazer esse ajuste, né. Então vamos lá. Quantos que adquirem para exibir poder econômico ou pujança social, sem qualquer necessidade mais nobre? Quantos que adquirem para exibir poder econômico ou pujança social, sem qualquer necessidade mais nobre? Isso é muito comum hoje, né? Então, o adquirir, o comprar, é status, na verdade. Né? São significados de poder, de aparência, né? De condição socioeconômica. Então, eu não quero propriamente ter um carro X ou Y porque eu preciso daquele carro e tem que ser aquele
aquele carro específico porque ele vai servir mais às minhas necessidades. Não, eu quero porque ele é mais bonito do que os outros, mais chamativo, e eu vou parecer melhor na fotografia, vamos dizer assim, né? Tudo bem, nós podemos querer e buscar aquilo que mais nos agrada, né? Mas qual o significado que nós estamos dando? O quanto de egóico está existindo na minha compra, né? O Joel quer um fusquinha para ir para Rolândia. Você vai conseguir, Joel. Vai trabalhando aí que você consegue. Né? A questão é a gente analisar assim, o quanto de egóico eu estou vivendo, o quanto de egóico eu quero viver, né? Eu quero ser dominado pelo ego ou não? É o ego que manda na minha vida ou sou eu que mando na minha vida? Eu que submeto o ego, né? Então, é uma questão para nós aí, né? Tantos que sofrem obsessivamente a compulsão psiquiátrica para o consumo inveterado, sem razão reflexiva. Então, tantos que sofrem obsessivamente a compulsão psiquiátrica para o consumo inveterado, sem razão reflexiva. Né? Tem os que sofrem a compulsão do consumo inveterado, né? Só de gastar, 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 sem nenhum objetivo, nenhum significado positivo. A pessoa nem pensa, é uma compulsão, né? Incontrolável para ela. E tem aqueles que têm a compulsão de guardar, de reter, né? Então tem esses dois lados aí, né? Ninguém está impedido de consumir, de obter pequenos supérfluos, atendendo ao gosto pela vida e às possibilidades que ela consente. Contudo, o excesso, conforme afirma o livro acima referido, o livro dos Espíritos, né, certamente será geratriz de tormentos sem conta nos caminhos terrenos. Né? Veja bem, pessoal, o que ele está dizendo aqui. Ninguém está impedido de consumir, de obter pequenos supérfluos, atendendo ao gosto pela vida e as possibilidades que ela consente. Contudo, o excesso, conforme afirma o livro acima referido, certamente será geratriz de tormentos sem conta nos caminhos terrenos. Né? Nós temos que lembrar que os recursos não nos pertencem. Tá? Os recursos não nos pertencem. Ah, Alexandre, mas eu conquistei pelo meu trabalho. Né? E a gente começa a achar que porque a gente trabalhou e porque a gente conquistou, Deus não teve nada a ver com isso. A espiritualidade não teve nada a ver com isso. O que a gente chama de sorte, que a gente já viu que sorte não existe. Sorte, azar não existe. Existe um conjunto de forças agindo. E existe a permissão divina, né? Existe o apoio divino, a sustentação divina, né? Para todas as nossas conquistas. Que a gente acha que não, eu conquistei por mim mesmo, né? Numa autonomia, né? Cheia de amor próprio. Né? Só que, se Deus não permitisse, tem tantas pessoas que têm hoje e amanhã já não tem. Né? Às vezes um revés que dá aí na bolsa de valores, né? O dólar que oscila. Às vezes a pessoa está lá cheia de dinheiro, daqui a pouco não tem mais nada. Né? E nenhuma previdência poderia ter previsto isso aí. Então, pessoal, quando nós nos achamos mais fortes, mais invulneráveis, é quando nós estamos mais vulneráveis. Né? E frequentemente as pessoas, porque alguma coisa está dando certo, elas começam a achar que elas são melhores do que as outras pessoas, que Deus as ama mais do que aos outros. Né? Sem entender, sem perceber que a vida é a mesma para todos. Que Deus é o mesmo, que as leis divinas são as mesmas para todos.
e que nós podemos cair a qualquer momento, podemos nos levantar também. Mas a humildade, né, Florzinha? A humildade tem que estar sempre com a gente. Né? A humildade, a percepção das nossas fragilidades. E nós entendemos de fato, isso mesmo, Joel. O Joel está colocando, lembra dessa passagem do Evangelho? Louco, esta noite ainda buscarei tua alma. E o que farás dos bens que ajuntou? Exatamente isso, Joel. Perfeita aí a sua colocação, né? Então é exatamente isso. Nós temos que ter a exata noção de que podemos estar cheios de recursos, mas os recursos não nos pertencem. Tanto que nós não vamos poder levar no plano espiritual, na vida espiritual, né? Então, quando nós pensamos dessa forma, nós entendemos que quem retém passa a dever. Tudo bem, nós podemos ter uma casa, um carro, nós podemos ter bens que nos ajudem a ter uma relativa segurança, podemos ter. A Joana Jones fala que isso é até um dever, que a família precisa dessa segurança, né? Nós precisamos de dinheiro para não ficar pensando nele o tempo todo. Nós precisamos de recursos para não ficar o tempo todo contando dinheiro e preocupado com dinheiro, né? Então, vai realmente dar alguma segurança. Não vai dar a segurança, mas dá alguma segurança para a gente. Mas lembrar que o quanto mais retemos, mais teremos que devolver. Ah, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Vai ter que devolver isso para o patrimônio divino. Não vai poder levar para o plano espiritual, né? Até o nosso corpo nós vamos ter que devolver. Vocês querem mais o que, né, Maria? Até o corpo não nos pertence. O que mais que vocês querem, né? Então, mas eu tenho só 10 casas, tenho não sei quantos carros. Tudo bem. Você precisou disso para viver? Ok, mas você vai ter que devolver para o patrimônio comum. Né? Você vai ter que devolver esse recurso para a vida. Seja de que forma for. Né? Exatamente, Wasser. Né? Tá dizendo, o problema não é ter, mas sim esquecimento do ser. Perfeito. É isso mesmo. Pois tem pessoas que têm muito, ou retêm muito, né? Temporariamente, né? A gente tem que mudar esse conceito. Não é que elas têm de fato, elas estão usufruindo, né? Muito, né? Mas elas estão transformando o ter no ser. Estão transformando o ter em conhecimento, em desenvolvimento, em caridade, em trabalho para si e para os outros. Então está ótimo. Então está ótimo. Pode ter à vontade. Ou pode usufruir da vontade. Com discernimento, com consciência. O importante é transformar isso em crescimento, né, Wasser? É transformar isso em evolução. Agora, se o dinheiro está vindo e não está gerando evolução, nem em nós, nem nos outros, aí aí é outra lição de Jesus. Se a tua mão, o teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. É preferível, oi Ju, um beijão. É preferível que você entre na vida sem um olho, sem uma mão, do que perder a alma toda. Né? Se você está percebendo que certa situação na sua vida está sendo motivo de escândalo, está gerando facilidade para comprar droga, para beber, para causar problemas, então lança fora isso da sua vida. Se ter muito recurso está atrapalhando, é por isso que Jesus falou para determinadas pessoas, não para todo mundo. Mas para algumas pessoas Jesus falou, então vai, vende tudo que você tem e me segue. Porque você já fez tudo, só falta isso agora. Só falta você vender tudo e me seguir. Veja bem, nesse caso específico, que a riqueza, no caso, seria motivo de escândalo, estava sendo motivo de atraso. Porque a pessoa, o resto ela estava fazendo tudo bem, mas só aquilo ali que estava pesando. Né? Motivo de perdição, motivo de desequilíbrio. Né? Então, nesse caso, realmente, se a tua mão é motivo de escândalo, arrancaia, se teu olho, né? Veja bem, sentido figurado, hein, pessoal? Não vão arrancar o olho, tá? Isso aí Jesus está falando realmente por causa daquilo que é inconveniente na nossa vida. Aquilo que está vindo não para nos ajudar,
mas aquilo que nós não estamos fazendo bom uso.